Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos falar sobre batalhas entre personagens inteligentes, os famosos duelos mentais. Primeiro vamos falar da construção desses personagens inteligentes e depois falar como eles podem se enfrentar usando suas capacidades mentais. Personagens inteligentes precisam ser bem construídos. Não basta dizer que o personagem tem 300 de QI e suas atitudes não comprovarem isso. Suas atitudes precisam revelar quem ele é e isso mostra sua capacidade intelectual também. E mesmo levando em consideração que existem tipos de inteligências diferentes, como indica a teoria das inteligências múltiplas, alguém pode ter uma inteligência interpessoal bem acima da média, que seria uma capacidade comunicativa alta, mas pode não ter muito bem desenvolvida a capacidade lógica. E nisso, mesmo sendo capaz de convencer e enrolar com seu carisma, não significa que seria capaz de tomar decisões lógicas detalhadas. Da mesma forma que uma pessoa muito lógica não significa que será capaz de formular argumentos em uma discussão para convencer outras pessoas, porque alguém que é puramente lógico muitas vezes tem dificuldade de expressar seu raciocínio de uma forma que outras pessoas consigam entender. São tipos de capacidades diferentes. O ideal para nós seria desenvolver todas e enfatizar aquela que temos mais facilidade. Mas em relação à criação de personagens, usar essa tabela de inteligências múltiplas pode ajudar na criação do personagem também nas suas capacidades. Colocar ele excelente em tudo aqui pode ficar forçado. Então vamos construir um exemplo tendo como inspiração o L, mas seria um personagem novo. Seria um personagem que também seria uma espécie de detetive. Para isso seria bom ele ter uma inteligência lógica mais apurada, interpessoal e intrapessoal também. A intrapessoal seria a inteligência relacionada ao autoconhecimento, que seria bom para ele entender suas capacidades e até onde seria capaz de ir, e conseguir afirmar para si mesmo que é capaz de resolver o mistério. A inteligência linguística talvez seja útil também. Seria bom ele saber outros idiomas para ampliar as fontes de informações. Acho que seria o suficiente. Inteligências como a espacial, que estaria mais ligada à capacidade artística e à observação, seria bom para ampliar as características além das suas capacidades investigativas. Seria como a expansão dos dons dele, assim como a inteligência musical, que é autoexplicativa. Pode ajudar nisso também. A inteligência corporal pode ajudar se tiver cenas mais movimentadas na trama. Só tome cuidado para não exagerar, principalmente se o objetivo for criar algo mais realista. Deixar o personagem com boas capacidades físicas, como lutar bem ou ser bom em algum esporte, pode dar uma base para deixar mais coerente cenas de luta, que ele consiga se virar bem sozinho. Pesquisar mais a fundo sobre a teoria das inteligências múltiplas pode ajudar a dar inspirações sobre como ele poderia agir com base em suas capacidades. Como disse antes, tente não forçar fazendo o personagem ser bom em tudo, pode ficar bem estranho. Seria até bem interessante que ele seja muito bom em habilidades extraordinárias, mas falhar em habilidades básicas como a comunicação, prudência, humildade, essas coisas. Cuidado ao colocar defeitos como arrogância, porque pode deixar o personagem irritante. Se o objetivo for deixar ele mais carismático, talvez seja melhor colocar outros defeitos nele, como não ter noção das coisas, como viver em um mundo paralelo, não saber fazer amigos, ser sincero demais, ser meio sem filtros, entre outras possibilidades. Coloque qualidades extraordinárias, mas também dê defeitos relevantes a ele, e pode ser uma consequência da sua inteligência elevada. E tente dar defeitos interessantes. Tente não ficar no clichê da arrogância. Pode ser muito bom em personagem com carisma muito alto, como o Sherlock da série, ou em um antagonista, mas sem carisma pode não ficar muito legal e ficar bem chato mesmo. Então, após pensar nessas habilidades intelectuais elevadas para esse protagonista, é importante ter um antagonista com habilidades equivalentes, se o objetivo for um duelo mental. Use a mesma base para a criação do antagonista. E aqui preciso lembrar que o antagonista não necessariamente é um vilão. Vilões são seres que fazem atitudes mais para conquistar seus objetivos. Antagonista é o que se opõe aos objetivos do protagonista. Pode ser até mesmo um personagem injusto, caso o protagonista não seja muito correto. Então crie com carinho suas capacidades e tente não fazer algo muito próximo do protagonista. Pode criar uma dualidade de uso de forma diferente das capacidades, mas que não sejam exatamente a mesma coisa. Se os dois vão ter uma capacidade lógica bem elevada, que sejam diferentes em seus dons musicais, ou na sua inteligência espacial, por exemplo. Tente dar características diferentes em suas personalidades. Depois de criar os personagens envolvidos na batalha intelectual, você precisa definir o motivo que eles vão se enfrentar. É um detetive contra um criminoso? É algum tipo de disputa em lutas? Ou em algum esporte, como xadrez? Ou disputas sociais, como influências políticas? Entre muitas outras possibilidades. Veja o motivo desse confronto e pense nas possibilidades. Se a história vai ter como base essa disputa, como em Death Note, então capriche. Em Death Note, a disputa entre Kira e o L se desenvolve através de uma série de acontecimentos, e isso é muito importante. Não adianta colocar só diálogos inteligentes, precisa ter conflitos relevantes. Eles precisam tomar atitudes como se estivesse jogando xadrez. Cada ação seria como um movimento de uma peça no tabuleiro. Se um mexer determinada peça, ele precisa ter um plano em mente, e o outro reage colocando em prática seu plano, tentando prever os próximos passos do outro, e assim segue. Se o personagem sacrificar uma peça, que seja por um motivo maior, e é bom colocar situações que um
acha que está vencendo, mas na verdade é o que o outro quer que ele pense, mas na verdade é uma armadilha, e poderia ter outra reviravolta mostrando que o que estava caindo na armadilha estava fingindo cair para revelar que preparou uma armadilha maior, e assim seria um checkmate. Ter essas reviravoltas pode deixar a história muito mais interessante, e cada um precisa estar no controle, ou pelo menos parecer isso. E aqui, nessas batalhas mentais, é muito relevante definir bem a perspectiva que tudo vai acontecer. Se vai acompanhar o protagonista em uma narrativa em primeira pessoa, sendo o protagonista o narrador-personagem, você pode usar o suspense a seu favor com mais facilidade, já que o leitor só teria as informações que o protagonista sabe, e pode ficar muito mais tenso ou misterioso. Mas uma narração em terceira pessoa, o narrador onisciente, ficaria mais fácil acompanhar as jogadas de cada um, assim ampliando as possibilidades de narrativas e fazendo o leitor torcer por algum deles. Independente de qual tipo de narrador escolher, é importante saber controlar as informações. Saber o momento de omitir informações é muito importante. Só tome cuidado para não omitir demais e acabar ficando confuso para o leitor. Você pode fazer isso revelando apenas parte do plano por trás de cada ação do personagem e revelar o resto no decorrer dos acontecimentos. Mas recomendo que, mesmo omitindo, crie os planos e deixe anotado em algum lugar para você não esquecer. Ter essas informações vai deixar tudo mais claro e evitar furos ou inconsistências no roteiro. Batalhas mentais são difíceis de fazer, e é importante ter cuidado e evitar aprofundar muito caso não saiba bem onde quer chegar. É melhor que seja uma batalha curta, como um jogo rápido de xadrez, mas ser uma boa partida, do que uma série de acontecimentos sem muita relevância que acabe não avançando na trama, como uma longa partida defensiva de xadrez. Seria muito chato acompanhar. Faça essas ações e disputas durarem enquanto forem interessantes. Coloque viradas, acontecimentos inesperados, grandes movimentos de uma das partes, e se possível, pode fazer tudo estar definido no início como um jogador experiente que vê muitas jogadas à frente. E isso você pode ajustar na revisão. Uma boa revisão do autor após terminar o livro é fundamental em qualquer livro, mas em livros que se propõem a ter essas batalhas inteligentes, é ainda mais importante analisar e ver se realmente está algo interessante e coerente. Cuidado para não deixar passar explicações necessárias, ou explicar demais quando não deveria. Evite dar o resultado ou solução muito cedo, mesmo que não seja uma disputa longa. Deixe para revelar tudo no final. Usar pistas falsas de planos também pode ajudar. A melhor forma de criar esses duelos mentais seria imaginar que os personagens estão jogando xadrez. Pense que cada jogada, cada movimento das pessoas precisa ser com algum objetivo. Caso não saiba jogar xadrez, tente aprender como uma forma de pesquisa para escrever sua história. Jogue algumas partidas, pesquise sobre as jogadas, sobre como os jogadores profissionais jogam e entenda como funciona o jogo. Outros jogos podem servir como exemplo, mas o xadrez acredito que seja o melhor para isso porque o jogo em si é uma simulação de uma batalha, pelo menos até onde sei da criação do jogo. Não sou um especialista em xadrez. Tem peças que possuem mais valores que outras, e isso pode servir como alegorias para os planos dos personagens. O bicho pode ser como uma prova ou evidência a ser usada no momento certo, e assim segue. Não se prenda tanto aos detalhes do jogo, ensine um raciocínio por trás das jogadas, e tente levar esse raciocínio para as ações dos personagens, e um se opondo ao outro, movimentando suas peças para deixar o outro com uma situação complicada até conseguir o checkmate. Assista séries como Sherlock ou Death Note pode também servir como inspiração. Inteligência é complicado de ensinar, por isso é importante você focar na forma de pensar, nos planos e estratégias por trás de cada ação, escondendo alguns motivos para isso, para deixar alguns mistérios no ar, e mantendo o leitor atento, querendo saber o que vai acontecer, e ter as explicações do que está acontecendo. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Caso queira mais dicas de escrita, se inscreva na minha newsletter. É totalmente gratuita, basta clicar no link abaixo e você vai receber toda quinta dicas especiais para escritores por e-mail. E clique para ver a descrição aqui abaixo. De repente pode ter alguma coisa que te interesse e te ajude de alguma forma na sua jornada para ser um escritor. Até a próxima!